Olá, seja muito bem-vinda, salve Alteza. Finalmente chegamos aqui na nossa Big Class Mover. A gente vai nessa aula aqui, nesse aulão, compartilhar alguns passos para que você consiga explodir o seu potencial. Lá no meio da aula, eu vou deixar para você esse exercício, para que você entenda que antes de qualquer coisa, você precisa se diagnosticar. Você precisa entender realmente como você funciona. É por isso que eu sempre levanto a bandeira da Fórmula é você. Aqui a gente vai tentar entender como é que funciona a nossa capacidade feminina, nosso potencial, a nossa probabilidade de realmente estar e em direção aos lugares que nós queremos estar, aos lugares que nós merecemos estar. Então, hoje a gente vai começar realmente a nossa aula e eu já preciso que você me acompanhe de forma didática, como se você fosse realmente a minha aluna, como se você fosse realmente participante de um dos meus programas premium aqui. Essa aula é uma aula gratuita, mas as pistas que eu vou deixar aqui para você são pistas realmente que vocês podem utilizar para a sua vida. Mas é muito importante que você entenda o conceito por trás de tudo. Quando a gente não entende o conceito, o que existe por trás do que a gente pretende fazer, do que a gente quer fazer e por que a gente precisa fazer, o nosso cérebro, infelizmente, quase não saía. O nosso cérebro, infelizmente, ele não consegue nos obedecer. Então, a nossa missão aqui vai ser realmente entender os bastidores para que, a partir desse estado de consciência, você consiga efetivamente ir em frente, né, Alteza? Então, se ajeita aí que a gente vai começar. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Tatiane Sacramento, sou treinadora comunicóloga, eu sou especialista pós-graduanda em neurocomunicação social e comportamento feminino em alta performance. Mas eu quero que você entenda que isso são apenas títulos. Se eu tenho toda essa ferramenta e não utilizo essa ferramenta com uma proposta maior, com algo maior por trás disso, não vai justificar nenhum esforço que eu apliquei para conseguir conquistar esse título. Se eu não consigo absorver esse conhecimento e te ajudar as pessoas, servir a você, tudo isso não passa de apenas títulos. Então a gente tem que entender que quem somos nós é muito mais do que títulos, do que certificações. É entender que nós somos seres múltiplas. E exatamente por sermos múltiplas é que precisamos entender como, mesmo sendo múltiplas, a gente consegue chegar aonde nós queremos, precisamos e merecemos. Aqui com vocês, eu sou uma mulher que quer ajudar a outras mulheres a superar seus desafios e a alcançar todo o seu potencial. Aqui agora, neste momento, eu sou aquela mulher que vai promover espaços para que você consiga se desenvolver dentro daquilo em que eu me certifiquei. Comportamento, comunicação, produtividade, saúde, cérebro feminino. Neste momento, eu já estou deixando algumas pistas para você e que ao longo dessa aula você vai conseguir alinhar com a sua vida, a sua identidade, o quem é você. A gente precisa partir da semente, a gente precisa partir da fonte, e é baseado nisso que a gente tem que seguir se comprometendo com o nosso foco, com o nosso objetivo, o nosso potencial, que muitas vezes é esquecido por nós, é negligenciado por nós. Você tem um potencial, você não precisa de superpoderes. O que você precisa, presta atenção aqui, atenção, se ajeita. O que você precisa realmente é redescobrir-se.
recuperar esse potencial. Eu tenho certeza que você já esteve com ele em algum momento. É o que eu sempre falo, e provavelmente você já ouviu isso de outras pessoas. O passado, ele realmente deixa pistas. E é baseado nisso que a gente vai aqui discorrer, prosseguir com essa aula. Então se ajeita e hoje a gente vai ter muito conteúdo importante. Perfeito? Então eu estou realmente comprometida com você a ajudar mulheres como você a alcançar sucesso em áreas estratégicas, fundamentais, essenciais da sua vida. Então, todas essas Tatianes, elas vão me levar sempre para o mesmo conceito, ao mesmo propósito, que é viver a minha jornada de forma genuína e ajudar a jornada de outras tantas mulheres. E eu preciso realmente perguntar a você, eu preciso iniciar essa Big Class com essa pergunta: quem é você? Por que eu preciso iniciar essa Big Class com uma pergunta? Porque você, mulher, que está me ouvindo aqui agora, você precisa ser mais questionadora. Você precisa se questionar mais. E até o final desta aula, eu vou transformar você, ou pelo menos um pedaço seu, em algo que vai questionar, que vai aprender a questionar. Não é sempre, não é sempre a todo momento você dizer não ou dizer sim. É você se perguntar por que sim ou por que não. Quando a gente aprende a questionar, a gente começa a decifrar algumas características importantes que vão nos levar à mulher que nós precisamos ser. E se você está aqui, eu espero que você seja essa mulher que eu estou buscando. Uma mulher que quer sair da paralisia, uma mulher que quer sair da inércia, ou uma mulher que quer ir além do que falam que ela pode ir. Porque você pode. E eu estou falando de um lugar de uma mulher preta, favelada, pobre, que não tem um padrão de beleza está aí dentro daquilo que é aceitável e bonito e belo na sociedade. E durante muito tempo em minha vida eu ouvi, presta atenção nisso, porque não sei se você já ouviu, provavelmente sim, de forma inconsciente, sem você perceber, mas você certamente já ouviu. O que é? Você não pode fazer determinadas coisas, você não vai conseguir chegar, você não vai conseguir fazer. E o pior, se você conseguir fazer, você está faltando, vai estar faltando com honestidade, com integridade. Ou seja, você só vai conseguir alguma coisa na sua vida se você adotar posturas inescrupulosas. Eu já ouvi isso de forma direta e indireta. E aí, eu sei para que eu nasci. Para que eu nasci. E eu tenho certeza que eu não nasci apenas para comer e beber. Eu nasci para muito mais. E você também. Eu quero mulheres aqui que entendam, que comecem a quebrar a primeira crença limitante, que é eu não posso. Você pode. Eu não estou falando aqui que será fácil, mas você pode. E vamos começar nossa prática de hoje entendendo alguns conceitos que são importantes. Porque uma vez que você tem essas informações em mente, você vai conseguir entender o seu processo, não o meu, mas o seu processo. A primeira coisa que eu vou trazer aqui para você é um conceito, eu não sei se você já ouviu falar, que é a hierarquia de acordo com as necessidades de Maslow. Ela é de 1962. E ele fala que a hierarquia é uma pirâmide, onde você vai escalando cada degrau desta pirâmide. E que primeira coisa você tem que atender às necessidades biológicas e fisiológicas, ou seja, comer, né? Respirar, abrigar-se, né, do calor, sexo e sono. São necessidades fisiológicas, aquilo que realmente a gente precisa
independente de qualquer coisa. Então, você precisa garantir, segundo Maslow, essas necessidades. Depois você vai subindo um pouquinho mais, como eu estou mostrando aí na figura, para o pavimento da segurança. E aí você pensa em segurança sob que ponto de vista? Proteção, né, contra os elementos aí da natureza, a segurança, a ordem, a lei, a estabilidade. Você está em um ambiente onde exista ausência de medo, ou seja, você se sinta protegida neste ambiente. E aí a gente segue. Uma vez que você conquistou as necessidades básicas e que você está lá tranquila, você vai, presta atenção aqui, para a segurança, e depois da segurança você vai para as necessidades sociais, que são as necessidades de amor, de pertencimento. Isso inclui a amizade, intimidade, a confiança, a aceitação, receber e dar carinho, amor, afiliar-se em agremiações, fazer parte de grupos, a família, amigos, trabalhos. Então, ele acredita que nós, enquanto indivíduos, nós precisamos atender gradualmente essas necessidades. E depois que a gente já atende essas necessidades, a gente vai para a necessidade de estima, que ele classificou de duas formas, né? Em duas categorias. A estima por si mesma, né? Dignidade, realização, maestria e independência, e a necessidade de ser aceito e valorizado por outros. E aí a gente inclui o status e o prestígio. Perfeito? O que acontece nessa pirâmide de Maslow? Ela tem um problema que quando ele fez esse estudo foi feito a partir de dados biográficos de homens brancos, inclusive, e altamente educados. Foram homens que tiveram acesso à informação, a conhecimento. Então, ele empiricamente colheu os dados biográficos da vida desses homens e identificou, a partir da própria opinião dele, que eram essas as necessidades básicas. Preste atenção, a Alteza se ajeita para alcançar a felicidade e o bem-estar. Então, nós temos aqui algumas pistas. Homens que tiveram oportunidade de estudos, homens e homens brancos. Será que isso realmente se enquadra na nossa realidade, na maioria, né, da realidade da comunidade, da sociedade em que nós estamos inseridas hoje, enquanto mulher, muitas de nós mulheres que vieram lá da base da pirâmide, que tiveram aí uma série de situações de escassez social. Será que nós estamos enquadradas dentro dessa hierarquia de Maslow? Eu acredito que sim, com algumas observações. Veja bem, eu estou trazendo para vocês aqui algumas informações para que você comece a pensar, tá? Na sua vida. Eu preciso que você comece a fazer entrelaces, a cruzar essas informações com a sua realidade, porque a gente não pode esquecer. E precisamos trabalhar aqui a partir da nossa realidade, do nosso contexto. Perfeito? Então, vamos começar a questionar. Primeiro, questionei essa hierarquia de Maslow. Entendi que ela tem pontos fortes e pontos fracos, mas eu também entendi que algumas características dessa pirâmide podem sim se aproximar da minha realidade. Perfeito? Seguimos, e aí a gente vai pensar na hierarquia de uma forma mais expandida, que é exatamente essa aqui, que eu acredito que pode ser uma fórmula mais eficaz para o nosso crescimento. Porque lembra que eu disse, nós não queremos apenas comida. A gente quer comida, diversão e arte. E aí, exatamente, pegando como gancho, como recorte, eu quero que você se atente às necessidades que partiram da evolução da pirâmide de 1962 para essa aqui de, coloquei errado, mas é 1970. Que são as necessidades cognitivas. O que isso quer dizer, Tati? É você investir em conhecimento.
em compreensão. Lembra que eu estou falando sempre? Vamos questionar, vamos aprender a questionar, que significa você ter mais curiosidade sobre a sua vida, a vida a vida da vida, a ter mais curiosidade de descobrir e explorar realmente. A necessidade de você buscar significado e previsibilidade. Previsibilidade, leia-se planejamento. Você se antecipar às situações. Seguimos aqui com as necessidades estéticas, essas são muito importantes, do ponto de vista de crescimento e desenvolvimento. Você precisa aprender a apreciar o que é belo, apreciar o equilíbrio que existe de forma natural, a harmonia das coisas, a forma. A gente tem a necessidade aqui de autorrealização, que significa dizer é exatamente o que eu preciso. Presta atenção, alteza, que você entenda. Realização do seu potencial, daquilo que é realmente seu, da sua marca no mundo. Você só vai conseguir deixar sua marca no mundo se você conseguir construir a sua autenticidade, descobrir a sua autenticidade. Do contrário, vai ficar muito difícil. Então, o potencial, ele nasce ou é redescoberto a partir do momento que você entende o seu potencial pessoal e intransferível. E aí você vai querer buscar experiências transformadoras, experiências que te tirem do lugar de conforto. E a quarta necessidade, porque a necessidade de autorrealização ali não está em negrito, mas a quarta necessidade é uma necessidade de transcender. É aquela necessidade que é motivada por valores. E aí eu te pergunto, e a gente vai falar sobre isso aqui nessa aula, vou deixar um exercício para vocês. Quais são os seus valores? É muito importante que a gente defina nossos valores, para que a gente consiga ter uma visão de cima, principalmente quando o revés da vida acontecer, quando aparecerem os obstáculos. E nós, mulheres, quais são as nossas necessidades? Como eu disse, eu concordo muito com a teoria anterior, mas embora eu concorde muito, eu devo dizer que eu concordo parcialmente. Essa tentativa que eu estou provocando em vocês de questionar é muito nesse sentido. Questionem, passem um filtro, uma peneira e avalie o que é que serve para você. Você não precisa concordar com tudo e você não precisa seguir a manada. Você precisa se conhecer e ver, avaliar o que é que lhe cabe. E tem uma teoria que a gente, quando expande a teoria de Maslow, a gente vai para uma teoria mais recente, que é a teoria de autodeterminação. Foi desenvolvida por Edward Dacey e Richard Ryan. O inglês é ótimo. E o que é que eu gostaria já que você se questione? O que é determinante para mim? O que é determinante para mim? Fica com essa pergunta na cabeça e a gente vai seguir aqui entendendo o que é essa teoria de autodeterminação. Perfeito? Então, segundo eles, a gente divide, né, a nossa vida, com base nessas necessidades, em 3 vertentes: competência, relacionamento e autonomia. E bem interessante que eles falam que todas essas áreas, essas vertentes, podem acontecer ao mesmo tempo. Ou seja, você não precisa conseguir competência para depois pular para o relacionamento, para depois pular para a autonomia. E você consegue, sim, e deveria harmonizar todas essas áreas. O que é que quer dizer competência?
é a habilidade de realizar de forma eficaz as tarefas do seu dia a dia, da sua vida, dos seus projetos. E você conseguir realizar com eficácia e sucesso, tá? Você vai conseguir, através da competência, dessa necessidade, se relacionar melhor com as pessoas. Você vai ter essa conexão com as pessoas. E aí a gente automaticamente já vai para o campo do relacionamento. A necessidade de você se relacionar, de você se sentir conectada com outros, de você pertencer a um grupo social. E aí ele fala sobre autonomia. Eu poderia, gente, começar por relacionamento, competência, autonomia, relacionamento, competência. Não é importante a ordem, é importante o entendimento. Autonomia, sob que ponto de vista? Autonomia se refere à capacidade de você tomar suas próprias decisões, sem precisar de ninguém. E como é que você faz para tomar suas próprias decisões? Tendo dinheiro na conta, conhecimento e informação. E saúde, claro que a gente vai falar sobre isso. Você precisa ter condições para tomar suas próprias decisões. Vamos imaginar uma situação em que uma mulher ela está em um relacionamento abusivo e ela não sai desse relacionamento abusivo porque ela é dependente financeiramente. A partir do momento que ela é dependente financeiramente, ela perde a autonomia. Ela não consegue tomar as suas próprias decisões. Por quê? Porque ela está coagida, porque ela está oprimida. A partir do momento que você negligencia a sua saúde e fica numa cama de hospital, por exemplo, ou uma cama de casa, você perde sua autonomia. Você vai precisar da ajuda das outras pessoas. Não é verdade? Então, a autonomia ela pode ser lida de várias formas. Então, repetindo aqui comigo, a teoria da autodeterminação, ela diz que você precisa suprir necessidades relativas à competência, a relacionamento e autonomia. E que isso pode acontecer ao mesmo tempo. Nós mulheres, temos a necessidade de equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Nós queremos autonomia, mas também queremos amor. Quando uma área não está consonante com a outra, não está alinhada com a outra, a gente tende a ser infeliz. Não é verdade? Nós precisamos dessa harmonia. É diferente de muitos homens, eu diria até da maioria deles. Quando o homem viaja a trabalho, ele sendo casado ou não, ele viaja a trabalho, as pessoas podem até perguntar como é que está sua família, como é que está seu filho. Isso é normal, né? Interesse sobre a vida da outra pessoa também é importante, é uma conexão importante. Mas quando a mulher ela viaja sozinha e deixa o filho em casa com o marido, as pessoas normalmente perguntam: seu filho ficou com quem? E aí vem um sentimento de culpa. Muitas de nós, frustração. Muitas de nós, o sentimento de que está perdendo alguma coisa da vida. Não é verdade? Então, para a gente é importante conseguir essa harmonia. Ou seja, na prática, precisamos ter acesso a conhecimento externo e conhecimento interno, para que a gente consiga tomar nossas próprias decisões. Nós precisamos ter acesso a informações adequadas. Nós precisamos nos sentir incentivadas para que a gente consiga conquistar nossos próprios objetivos. A gente precisa ter a necessidade de autoeficácia atendida, a gente precisa confiar em nós mesmas para que a gente consiga prosseguir. E como é que a gente consegue isso? Com ambientes em que a gente consiga desenvolver habilidades e competências em áreas de nosso interesse. Que a gente consiga receber incentivos para assumir riscos saudáveis e enfrentar desafios. O que acontece hoje é que, infelizmente, a gente tem medo. Tem medo porque durante muito tempo foi plantada a sementinha na nossa cabeça
de que a gente não conseguiria fazer sozinha, que a gente precisaria de alguém para fazer por nós, para nos salvar, para nos proteger. E está tudo bem. É muito bom ter alguém do nosso lado que nos ajude. É muito bom a gente olhar para o lado e perceber que nós não estamos sozinhas. Entretanto, isso não pode significar que nós não consigamos fazer sozinha e melhor sozinhas. E melhor, que não consigamos fazer dar certo. Então, essa autoeficácia é muito importante. A gente precisa de relacionamentos interpessoais saudáveis, precisamos de rede de apoio. A gente precisa entender que as habilidades sociais, a comunicação eficaz, a capacidade de resolver conflitos e ter empatia são habilidades que a gente pode desenvolver exatamente para suprir a necessidade de ter relacionamentos interpessoais saudáveis. Quarto, necessidade de autocuidado. E aqui eu quero realmente chamar a sua atenção. Presta atenção aqui. Tá dormindo não, né? Tá acordada. Autocuidado, gente, não é só você fazer skincare. Não é só você estar com a pele bonita, com a roupa bacana, com o cabelo arrumado. Não é só isso. Isso também. Mas, principalmente, é a capacidade de você se autorregular emocionalmente. Cuidar de si mesma, fisicamente e emocionalmente. E para isso, a gente precisa desenvolver hábitos saudáveis, ter uma alimentação balanceada, práticas de atividades físicas, cuidar da nossa saúde mental e emocional, meditação, terapia, leituras, ócio criativo, momentos de descanso, de simplesmente não fazer nada. Porque quando a gente não faz nada, o cérebro ele está fazendo muito. Sabe a imagem do Times Square, Nova York? Quando nós estamos meditando, praticando um ócio criativo, o nosso cérebro ele está realizando várias descargas elétricas. E isso é muito importante que a gente saiba, porque muita gente romantiza o cansaço, certo? E, infelizmente, demonizam o descanso. Entretanto, não há recuperação sem descanso. Não há alta performance sem descanso. Não há saúde mental sem descanso. Então, o descanso precisa estar na nossa lista de prioridades. E aqui eu preciso realmente que você entenda. Por mais que você não saiba por onde começar, eu preciso que você se questione. Que você precisa realmente entender que você precisa, de fato, começar de algum lugar. Eu quero contar para você a história de quando eu fui desrespeitada com apenas 12 anos de idade. Eu não sabia que eu estava sendo desrespeitada, rejeitada. Mas eu quero explicar para vocês, eu preciso que você se concentre nessa história, porque essa história também deixa muitas pistas. Porque talvez você tenha passado por situações parecidas e não entendeu, e não aprendeu, e não se sentiu bem com essa informação que o seu passado deixou. Eu tinha 2 amigas especiais na minha infância. Uma dessas amigas morava bem pertinho de mim, quase do lado da minha casa, e a outra morava assim a uns 6 casas mais distantes da minha. Essas amigas eram as amigas que eu mais frequentava. Eu gostava muito de estar na casa delas, em especial. E eu gostava de estar na casa delas exatamente porque eram casas bonitas, diferente da minha naquela época. Na mesma rua, mas eram casas melhores do que a minha com relação ao ambiente mesmo. Era mais organizado, tinha mais infraestrutura, etc. Então, estar lá me causava muito bem-estar. Eu sempre voltava da escola ou quando eu não tinha aula e eu estava sempre na casa dessas amigas.
E a gente sempre brincava de muitas coisas, né? Escolinha, bambolê, coisas de criança, de boneca. E eu lembro realmente com muita felicidade desse momento. Eu gostava de estar com elas. E minha mãe, com mais 5 filhos para cuidar, sempre foi uma excelente mãe, era muito rigorosa, mas também muito amorosa. Mas, no geral, ela não tinha muito tempo para brincar com a gente, né? E então, eu ficava em casa assistindo a Turma da Xuxa, ou eu ficava na casa dessas duas amigas brincando. Eu guardo muitas boas lembranças dessa época, tá? Um dia, de um dia para o outro, essas mães não quiseram mais que eu brincasse com essas meninas. Elas não queriam que as filhas andassem comigo. Lógico que isso me deixou extremamente triste e eu não sei por que exatamente até hoje, mas, como eu disse, o passado deixa pistas. Eu nunca dei trabalho. Eu sempre fui uma menina muito comportada. Por que que aquelas mães não queriam mais, não quiseram mais que suas filhas andassem comigo? Coincidentemente, essa decisão, o que estava acontecendo? Um pouquinho antes, né, dessa decisão, o que estava acontecendo? Eu comecei a sair da rua que eu morava, sair no sentido mesmo de explorar outros ambientes. Eu comecei a estudar em uma escola de ensino fundamental pública, mas que eu ficava o dia todo na escola. Então eu comecei a conhecer outras coisas, além daquilo que era compartilhado aí na rua, naquela rua que eu morava. Eu conhecia a dança, embora dance pessimamente mal, mas eu conhecia a dança, eu conhecia a arte, eu conhecia o teatro, o coral, comecei a cantar no coral. E aí eu comecei a conhecer outras coisas além daquela minha realidade. Foi que isso aconteceu. O que aconteceu com tudo isso? A minha mente se expandiu. Então a minha conversa já era uma conversa diferente. Não era mais uma conversa de uma criança de 12 anos, 13 anos, né? Daquela rua. Era uma conversa mais madura. Eu já estava falando de outras coisas. Eu já estava trazendo aquela novidade que eu estava absorvendo de fora para a minha realidade inicial, a minha semente ali. Estar nesses lugares, nesses ambientes, faz com que a gente veja coisas diferentes. Isso muda a gente. Isso vai mudando a gente, isso vai modulando o nosso cérebro, a nossa forma de pensar. Essas mudanças acontecem de forma inconsciente muitas vezes. Mas aí você vai criando memória. E essa memória vai te ajudando a neuroplastificar, criar novas vias neurais no seu cérebro. Essas novas experiências vão modelando você, a você do presente e a você do futuro. E aí que entra a questão da previsibilidade. Não foi intencional a minha mudança, a minha maturidade, não foi intencional, mas ela ocorreu. E aí, quando eu vi que aquelas mães, elas não queriam mais que eu andasse com as filhas delas, lógico, eu fiquei muito triste. Por quê? Porque eram minhas amigas, eram a minha válvula de escape, né? E essa transformação do arquétipo, ou seja, daquilo que vem de dentro, transparece no estereótipo. Então, aquilo que as pessoas veem de você é apenas estereótipo, é apenas uma camada, porque as pessoas também selecionam o que elas querem ver. Elas não estão interessadas em te conhecer profundamente e nem têm a obrigação de fazer isso. Então, elas não estão interessadas em conhecer o seu arquétipo, mas elas acham que te conhecem através do seu estereótipo. Então, aqui eu quero deixar uma lição para vocês antes de continuar. Quando você estiver mudando, terão pessoas que vão se aproximar de vocês, pessoas novas, pessoas que estão na sua vida e que vão se aproximar mais ainda, e terão pessoas que vão se afastar, porque simplesmente vão ler você a partir do seu estereótipo. Lamentavelmente, isso acontece. E aí eu quero que você já se previna, que você já tenha essa previsibilidade, que eu não tinha, obviamente, porque eu só tinha apenas 12, 13 anos. Mas você, como mulher adulta, pode já ter essa previsibilidade. Dito isso, eu pergunto para você:
Você faz o diagnóstico de você mesma? Porque quando aconteceu, e eu vim aqui compartilhar com você essa história, e que eu já deixei para você várias pistas, eu estou fazendo o diagnóstico da minha própria vida para entender quem eu sou hoje. Lógico que essa é uma das histórias que me deixaram pistas. A sua também, as suas histórias também podem, presta atenção aqui ao que você ajeita. As suas histórias também deixam pistas. Porque no final, quando você entende que você precisa se autoconhecer, né, que eu chamo aqui de diagnóstico, estou tomando emprestado uma expressão do pessoal da área de saúde, com licença, me desculpe, mas quando você faz esse processo de diagnóstico, você está promovendo o autoconhecimento. E aí você entende que a fórmula é você. E não vai adiantar você seguir padrões. Não vai adiantar. E você realmente tem que entender o que é você. E dentro desse processo de diagnóstico, eu quero deixar um exercício prático para você. Alguns passos para que você entenda que você pode traçar, a partir de agora, algumas estratégias iniciais, claro, mas que podem lhe fazer entender que sim, você tem um potencial e que você pode sim trabalhar a partir disso para explodir, explorar o mundo. E o primeiro passo é que você olhe para onde você está hoje. Você precisa avaliar a sua partida antes da sua subida. Olhe à sua volta. Olhe dentro de você. Suas emoções, seus sentimentos, como você está se sentindo. Como é que está o ambiente interno? Presta atenção aqui, Alteza. Bebe sua água, que esse negócio aqui é pesado, hein? Como está o ambiente interno dentro de você. Quando você entende isso, você vai entender que a motivação real, ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. E essa motivação que acontece de dentro para fora vai te levar ao movimento. Vai fazer com que você se movimente fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Entende? E uma vez que você faz isso, pensa sobre a sua partida, onde você está agora, eu gostaria que você pensasse, identificasse uma área de especialização especializada, o suprassumo do que você é boa. Não estou falando só tecnicamente, eu estou falando com relação às suas habilidades. Você é boa comunicadora? Você é boa oradora? Você tem características de liderança de equipes? Você tem características de organização? Você tem características de planejamento fortes? O que é que realmente você é boa, para além do tecnicismo? Porque no final da história, gente, é isso que vai fazer a diferença e você ainda vai entender mais sobre isso aqui. A diferença está realmente aí. Qual é o suprassumo de você? Você precisa organizar essas informações, colocar ordem nessas informações, para que você consiga dar o passo seguinte. Uma vez que você identifica no que você é boa, você tem que se perguntar: aquilo que eu sou boa faz bem para mim e para o outro? Sim? Se a resposta for sim, talvez você tenha encontrado o seu caminho. Talvez você tenha encontrado realmente o que faz sentido para você. O que realmente faz com que você consiga acordar todos os dias. Lembra, a fórmula é você. Passo 4. Quando você entender, nossa, eu sou boa nisso e isso serve às pessoas, além de servir a mim mesma, que é mais importante, vai servir também às outras pessoas. E aí, você vai ter que entender que terão várias, presta atenção aqui, isso é muito importante, terão várias situações que vão te bloquear.
várias situações que vão te bloquear. E essas situações estão relacionadas principalmente às suas crenças limitadoras. Então você tem que rever que crenças são essas. Principalmente algumas crenças do tipo, isso não é para mim, não vai dar certo, eu não sou capaz. Se você não rever aquilo que te paralisa, aquilo que te estagna, você não vai conseguir libertar, explodir o seu potencial. Então é muito importante que você revise sempre o que está te bloqueando. Sempre. Porque se você não tiver previsibilidade, se você não se antecipar a isso, você vai estagnar. E o último passo importante, e eu vou te dar mais 2 de bônus, então fica aí, que é defina e defenda. Valores precisam ser inegociáveis. Eu quero que você entenda quais são os seus valores. O que é que realmente faz sentido para você? O que é que você não abre mão de jeito nenhum? O que é? A sua autonomia, a sua independência, a sua família, tá? Criatividade, curiosidade, amor, solidariedade, altruísmo, perseverança, respeito, ética. Quais são os valores que, se alguém chegar para você assim, abrir uma maleta de R$ 1.000.000 na sua frente, eu estou falando de dinheiro que é quantitativo, né? E a gente sabe que dinheiro manda, né? Se alguém abrir uma maleta de R$ 1.000.000 na sua frente, te propondo algo que vai ferir os seus valores, que você já elegeu, que você já definiu e que você defende, você vai aceitar a maleta? Se defende os seus valores e os seus princípios? Lógico que não. Então é muito importante que você tenha claro o que é inegociável para você. Isso vai ser a sua bússola para que você siga em frente. E os 2 últimos, que são bônus, aprenda a ter resultados e celebrar seus resultados. A última letra, a R de mover. Resultados e recompensas. Porque não adianta você trabalhar, você se esforçar, você ser focada, comprometida, se você não tem resultados. E o pior, quando você tem um resultado, você não celebra, você não se recompensa, você não se dá um tapinha nas costas. Principalmente no que diz respeito aos micro resultados. Gente, o processo de transformação, o processo de modulação, de absorção de novos hábitos, não é um processo fácil. Requer muito esforço, principalmente se você é uma mulher adulta, onde o seu cérebro ele está mais endurecido. E que para ele se tornar mais maleável, você precisa aplicar força, esforço. Então não é justo que você não tenha resultados, não se recompense quando você tiver resultados, não se dê um tapinha nas costas. Então o mover, ele está muito nesse sentido. Então você tem que ter consciência de que sem mover-se não há evolução. Sem movimentação não há evolução. E é por isso que eu escolhi, né, esse nome mover e fui destrinchando a partir dele, porque a vida requer movimento. Nós, enquanto animais em evolução, né, porque nós seres humanos somos animais evoluídos, a gente evoluir para o movimento. A gente só conseguiu evoluir porque a gente se movimentou. A gente se movimentou para buscar comida, a gente se movimentou para acasalar, a gente se movimentou para buscar espaços, ambientes, regiões onde nós tivéssemos mais estruturas climáticas e por aí vai. Então, nós nascemos para o movimento. Se você está parada, estagnada, você está, infelizmente, fadada à involução, ao fracasso. Ao fracasso é normal, porque normalmente fracasso é quem se movimenta. Você está
fadada ao não crescimento. E eu acredito que você quer crescer. Vamos no detalhe, para a gente ir já para o finalzinho da nossa Big Class? É muito importante que você desenvolva habilidades que vão lhe diferenciar da concorrência. Quando você faz, por exemplo, uma entrevista de emprego, as habilidades técnicas, elas serão medidas, né, durante ali a entrevista. As perguntas, elas vão ser feitas para ver se você tem capacidade técnica para assumir determinado cargo ou função. Até aí tudo bem. Mas o que vai te fazer permanecer no emprego, além das habilidades técnicas, são as habilidades executivas e sociais. Inteligência emocional, habilidade de relacionamento, comunicação, oratória, tá? E quando eu falo de comunicação, é muito mais abrangente, vou dar uma pincelada para você daqui a pouco. Então, segura aí. Então, quando você abre, por exemplo, não, Tati, eu não sou CLT, eu sou empreendedora. Quando você abre um negócio, eu tenho um negócio, é a mesma coisa. Você precisa investir em relacionamentos pessoais, em habilidades que são habilidades sociais. Empatia, comunicação assertiva, oratória, tudo isso é importante. Então, a primeira coisa, Tati, eu preciso realmente, para explodir o meu potencial, desenvolver habilidades que vão me diferenciar da concorrência? Sim. E eu te falo mais, a concorrência é baixa. A concorrência é baixa. Porque está todo mundo nivelado por baixo. Eu espero que você se nivele por cima. Hábitos saudáveis. Não tem como ter alta performance se você não investir em hábitos saudáveis. Exercícios físicos. Por exemplo, eles melhoram o seu aprendizado, a sua memória, aumentam a sua energia, vão aí prevenir várias doenças degenerativas, cardiopatias, doenças cognitivas de funcionamento do cérebro. Então, não é opção, gente, é regra. Precisa fazer exercício físico, precisa se alimentar bem, precisa cuidar da saúde mental, precisa desenvolver hábitos saudáveis. Essa habilidade é uma habilidade inegociável, tá? Você precisa entender as suas habilidades enquanto mulher cíclica, principalmente com relação à performance e produtividade. Não queira repetir padrões masculinos. Por quê? Porque o homem tem testosterona, a gente tem progesterona, estrogênio, que são hormônios que interferem diretamente na nossa condição psicológica. Não quer dizer que nós somos menos capazes do que o homem, mas significa dizer que ciclicamente funcionamos de uma forma diferente. Existem momentos que você está mais criativa, momentos que você está com mais energia, com menos energia, mais produtiva, mais analítica. Tem momentos que você está melhor para o planejamento. Então, você precisa entender e desenvolver essas habilidades dessa mulher cíclica que você é. Valorize a sua imagem pessoal, não a partir de padrões que não combinam com você. Você precisa entender que você precisa se comunicar interiormente primeiro e que você consiga externalizar esse interior para o estereótipo. Lembra que eu falei? Mas isso não pode deixar de lado a sua essência, porque você vai ser sempre quem você é. Não adianta a capa que você colocar sobre você. Uma hora a capa vai cair. Então, o ideal é que essa capa ela seja realmente uma extensão de quem você realmente é. E não um anexo completamente diferente de você. Então, você pode, sim, inspirar respeito, sendo uma mulher com curvas ou linhas retas, tá? Ou você pode, sim, aprender sobre o que é estético realmente, aprender sobre o belo, sobre a arte, sair da caixa, o que é que o mundo que é abundante, presta atenção aqui, Alteza, se ajeita. O que é que o mundo que é abundante tem para lhe ensinar?
Quando você está andando pela rua, para de olhar um pouquinho o celular e olha a sua volta. Vai ficar em contato com a natureza, vai aprender com os pássaros e os animais. Essa beleza precisa te inspirar para que você consiga refinar a sua experiência, para que você consiga refinar a sua essência. E você precisa estar em ambientes de crescimento, que é a junção de todos os itens. Olha, que eu vou deixando para trás aí várias pistas. Eu gostaria que vocês entendessem os benefícios que eu deixei para você aqui. Esse crescimento exponencial, essa explosão do potencial de vocês está a um palmo de distância. Tá assim, ó. Tá aí. Olha seu celular. Ou se você está vendo pelo computador, que é a melhor experiência. E aí, dentro dessa perspectiva de desenvolver as habilidades que vão lhe diferenciar da concorrência, é que eu apresento para você o ambiente de executoras. O ambiente de executoras é exatamente esse espaço que foi desenhado para a mulher, com toda a sua ciclicidade, com toda a sua necessidade específica, que eu apresentei aqui nessa aula. E que vai lhe dar condições de você ter autonomia, competência, para que você consiga realmente desenvolver-se de forma exponencial em qualquer lugar onde você estiver, numa entrevista de emprego, para além das habilidades técnicas, certo? Que você precisa desenvolver para além das habilidades técnicas é habilidades sociais e executivas, elas são imprescindíveis. E é por isso que existe o ambiente de executoras. E dentro do ambiente de executoras, o que é que nós temos além desse curso de habilidades sociais e habilidades executivas? Um espaço para que você consiga desenvolver os hábitos saudáveis através de todo o conteúdo conceitual feito por e para mulheres, tá? A gente só tem 2 profissionais homens, que são exercícios físicos. Os exercícios físicos são importantes, a gente já falou sobre isso. E a proposta, exatamente, da Conexi vir para o ambiente de executoras, que é um projeto específico para mulheres, é que todos os exercícios, todas as propostas são realmente alinhadas com a necessidade cíclica feminina. Então, você vai ter Pilates lá, que é para mulher, você vai ter o diástase lá, que é para mulher, para fortalecer assoalho pélvico na mulher, é importante que se faça isso. E todos os outros treinos, todas as outras aulas foram desenvolvidas para a biologia feminina. Tudo dentro do ambiente de executores. E aí você entra, Tati, eu quero melhorar a minha performance. Tá faltando um R aqui, considere. E produtividade. E é por isso que dentro do ambiente a gente tem o ERA, tá? Que é esse ambiente que respeita a mulher cíclica, a mulher que precisa entender qual é o momento que ela está mais produtiva, menos produtiva, e que colocar o quê? Respeitando a sua história enquanto mulher, a sua identidade, os seus valores, quem você é enquanto mulher. O que é que você deixou para trás? O que é que você deixou para trás para estar onde você está hoje? Vamos recuperar isso juntas e alcançar esse máximo potencial que você tem, essa performance incrível que você tem. Então, o ERA, energia feminina, resultados e autogestão. O ERA vai te ajudar exatamente sobre esse aspecto, que é muito importante. Comunicação, valorizando a sua imagem pessoal, vista-se com essência e magnetismo, para você entender que você, a roupa que você veste, sim, diz muito sobre você, mas que você precisa pensar além, você precisa entender sobre adequação, sobre concordância, você precisa aprender a se comunicar mais, comunicação verbal, não verbal, você precisa aprender sobre o biotipo do seu corpo para que você consiga se vestir de forma mais adequada. Você precisa se vestir para onde você quer ir. E é por isso
que eu criei o VEM, que é o Vista-se de Essência e Magnetismo. Vamos sair da caixa, vamos voltar para a caixa outra vez, mas a ideia é que você entenda que você pode mais do que você realmente supõe. Você precisa entender as suas energias e dentro do VEM você vai entender isso. A forma como você se veste hoje está comunicando quem realmente você é, está realmente te levando para os lugares que você quer e precisa estar. Você está se vestindo para onde você quer ir. E quando eu falo se vestir, não é só a roupa, gente. É a forma como você se comunica, como você olha, como você consegue entender o outro falando com você. Comunicação é imprescindível. Por isso que a gente tem um curso dentro do ambiente de executives exclusivo sobre isso. Então, entenda, você vai ter muitos benefícios quando você desenvolve novos hábitos, novas habilidades. E é exatamente isso que eu quero esclarecer com você. Quando você está no ambiente certo, que foi desenhado para a mulher, né? E toda a sua ciclicidade, toda a sua necessidade específica, você vai aprender a gerenciar seu tempo. Isso é muito importante. Mesmo você sendo aí super atarefada, multitarefa, um termo que eu não suporto, que não existe. Mas a gente sabe que a mulher hoje, ela assume vários papéis. Então é muito importante que você tenha controle sobre o seu tempo. Você precisa vencer a procrastinação, entender por que você procrastina. Você precisa melhorar sua memória e sua capacidade de aprendizado. Você precisa realmente aprender a fazer um planejamento realista, factível, que seja coerente com os seus anseios de vida. Você precisa aprender a medir seus resultados, a alcançar resultados. Você precisa aprender a regular suas emoções, principalmente porque você é uma mulher cíclica. Tem períodos do mês que você está mais nervosa, está mais calma, está mais alegre, está mais feliz. Como é que você regula tudo isso? Como? Você precisa gerir melhor o seu tempo, aumentar a sua produtividade, ter mais clareza sobre você, mulher, respeitar o seu tempo no calendário cíclico. Você precisa aprender a se comunicar com mais genuinidade, com mais autenticidade. Respeitar a sua essência durante a comunicação. Aprender sobre comunicação de imagem. Aprender sobre adequação, concordância, de acordo com o contexto, com o dress code. E por último, você precisa, para explodir o seu potencial, melhorar seus hábitos de vida. Não sou eu que estou falando isso, gente. É cientificamente provado. Eu quero que você me aponte um estudo científico que defenda que o sedentarismo, que comer mal faz bem. Não existe. Entretanto, existem zilhões de estudos sérios que falam que exercitar-se, ter bons hábitos de vida, de sono, alimentação, trazem benefícios explosivos para a sua vida. Então não tem como negligenciar, não tem como ter uma vida poderosa e exponencial sem primeiro cuidar da saúde. E dentro do ambiente, a gente vai levar esse conceito o tempo todo. Então, o ambiente de executoras, ele é 697, tá? Mas a gente vai oferecer ele, daqui a pouco eu falo, tá? Daqui a pouco eu falo. Eu não vou passar ele para vocês por 697. Mas além do ambiente de executoras, você vai ter o ERA, que é o meu curso de energia feminina, resultados e autogestão. Você precisa ter essa autonomia sobre si mesma. E esse aqui especificamente é focado em produtividade e performance. Se você amanhece todos os dias e não sabe exatamente se o que você está fazendo está te aproximando ou te afastando do seu objetivo, você precisa do ERA. Se você acorda todos os dias e não sabe exatamente o que fazer, você precisa do ERA. Se você não tem propósito claro, se você não tem valores claros,
Se você não sabe realmente o que você tem de bom, de potencial, você precisa do ERA. O ERA é esse lugar, é esse lugar seguro, onde você vai realmente descobrir o seu potencial através do entendimento sobre você na condição de mulher, mas também do entendimento da importância de você descobrir quais são os seus valores, quais são os seus propósitos, e como você colocar tudo isso no seu planejamento de vida. Porque a gente precisa de planejamento de vida. A gente precisa de projeto de vida. Porque se a gente não tem projeto de vida, nós, infelizmente, somos um barco à deriva. A gente não sabe para onde vai. Eu acho, acredito, espero que vocês queiram saber para onde vão. Também, o ERA está dentro do ambiente de executores, mas ele também é comercializado separadamente, tá? E tem o VEM também, que é meu xodó. O VEM é o Vista de Essência e Magnetismo, onde eu falo sobre comunicação oratória, mas também falo sobre imagem, comunicação não verbal, que é como você se veste, como você olha, como o seu trejeito, tá? Como você pode combinar e viver de forma mais minimalista, entendendo o que é que você não gosta, o que você gosta, o que é que realmente traduz a sua posição no mundo ou onde você quer chegar. Não é uma caixinha, uma camisa de força, mas é um estado de expansão de consciência. De você aprender realmente a apreciar o belo, a se refinar, a entender realmente o que é que você quer comunicar para o mundo a partir da sua essência e magnetizar o seu entorno sem necessariamente abrir a boca. Se você quer ser magnética, quer entender sobre comunicação verbal e não verbal, o VEM é exatamente para você. 497, se você quiser comprar ele de forma avulsa, ele realmente está à venda. Inclusive, vou deixar aqui listado todos os cursos, se você quiser comprar só um deles, tá? E, lógico, ele vai estar dentro dessa campanha, dentro do ambiente de executoras. E tem um bônus de 48 horas que eu vou estar de presente para você. Esse bônus, ele não vai estar dentro do ambiente de executoras, só quem conseguiu esse bônus foram as meninas que entraram antes. E ele vai ser sempre vendido separadamente. Mas, se você se inscrever dentro do prazo de 48 horas, você não vai precisar pagar 297, que é o valor dele. Perfeito? Em 48 horas, essas meninas se inscrevem em 48 horas. Então, dentro do ambiente, o que é que a gente tem aqui? O próprio ambiente de executoras, que vai trabalhar essas habilidades sociais executivas para que você consiga melhorar seus relacionamentos interpessoais na sua casa, na sua família, inclusive ajudar as pessoas também a melhorarem, né? Porque isso é muito importante, a gente conseguir ter a regulação das nossas habilidades, aprender habilidades novas para que a gente consiga explodir realmente o nosso potencial. Então, dentro do ambiente você já entra, você já faz um diagnóstico para você entender quais são os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, e você vai diretamente ali no curso para desenvolver a sua habilidade fraca ou potencializar as fortes, depende de onde você quer começar. Mas entrou no mente de executoras, você já faz o seu diagnóstico, que é um formulário que você tem que vai te dar um resultado no final. E aí, se der, por exemplo, eu tenho problemas com tolerância ao estresse. Eu sou uma pessoa que não suporto, não aguento estar sob pressão. Eu respondo mal sob pressão. Então, se no seu diagnóstico você aparecer como tolerância ao estresse fraca, você vai diretamente no curso de tolerância ao estresse, vai trabalhar tolerância ao estresse e desenvolver essa habilidade executiva, tá? Você vai ter acesso ao ERA, que é exatamente esse programa, esse curso, esse treinamento de produtividade e performance focado na mulher, tá? É um curso incrível. Você vai entender muitas situações em que você não consegue ter motivação. E você vai entender por que você não consegue ter motivação na condição de mulher. E você vai conseguir
traçar o seu próprio diagnóstico, tá? Você vai ter acesso ao VEM, que é o Vista-se de Essência e Magnetismo, para você trabalhar comunicação verbal e não verbal, tanto, né, na forma como você se veste, na forma como você se comunica, como você se movimenta, quanto na comunicação verbal, que é como você fala, né? Isso é muito importante. Você vai ter acesso ao diástase resolvida, porque independente se você tem diástase ou não, as mulheres precisam trabalhar o assoalho pélvico. A gente precisa trabalhar os músculos profundos. E o bônus é que você também vai ter uma barriga mais bonita. Mas a gente está falando aqui principalmente com relação à saúde do assoalho pélvico. É por isso que você vai ganhar também de presente o Pilates Tonus com a nossa parceira Daisy, fisioterapeuta, para que você trabalhe o músculo de dentro para fora. Além disso, você vai ganhar como bônus também treinos de musculação para mulheres dentro da plataforma, ritmos brasileiros, zumba, yoga, meditação, tudo dentro da plataforma, para que você tenha acesso a isso, principalmente nos dias em que você não tenha tempo de treinar, mas que você consiga colocar dentro do seu dia 20 minutos para o exercício físico, tá? Já é um bom começo. Já é cientificamente provado que se você faz 6 minutos de HIIT, você já consegue aí ter resultados, reforços cognitivos, benefícios com relação à sua cognição. Então, reserva pelo menos 15 a 20 minutos de exercícios e dentro do ambiente de executoras, você vai ter acesso a isso. E tudo isso que a gente sabe que poderia, se você somar cada um desses programas separadamente, seriam cerca de, olha só, não toma susto, mas seria R$ 3.000. Se você fosse comprar separadamente cada um desses programas, seriam R$ 3.000. E tem gente que prefere comprar só um e não outro, etc. Tá tudo certo, tá? Mas a gente está fazendo esse valor, porque é realmente valor, não é preço. Eu vou entregar valor para vocês. Eu vou entregar quantitativamente preço, moeda. Eu vou entregar realmente para vocês algo que vai permanecer na sua vida durante toda ela. Lembra que eu falei que os valores são importantes? É exatamente isso aqui que eu quero que você construa. Você construa os seus valores importantes. E quem se inscrever, olha só, gente, 12 vezes de R$ 47,90, acesso a um ano a tudo isso, tá? Quem se inscrever nas próximas 48 horas, preste atenção, se ajeita, que isso é importante, você vai ter acesso ao bem-estar financeiro. Porque nesse treinamento, inclusive, eu mostro para você que mulher sabe sim lidar com dinheiro. Eu mostro para você que mulher sabe fazer dinheiro, tá? E é um treinamento específico para a mulher, respeitando a mulher. E é um treinamento. Eu condeno a economia do cafezinho. Papo furado a economia do cafezinho. Raciocínio é completamente diferente. O raciocínio está no seu comportamento financeiro. E a partir do comportamento financeiro, você se debruça em tabelas, que você tem acesso às tabelas de Excel para registrar seus gastos, você ter noção de quanto você custa, quanto custa o seu supérfluo, porque, gente, a gente não quer só comida e bebida, a gente quer diversão e arte. A gente não quer só subsistir, a gente quer viver. E o dinheiro, ele é energia vital. O dinheiro, ele precisa nos servir e não a gente servir a ele. Ficar trabalhando feito uma condenada e não conseguir viver dele. Então, eu defendo que nós, mulheres, precisamos naturalizar a relação com o dinheiro. Eu defendo que nós, mulheres, precisamos quebrar essas regras, que são regras que lhe podam, que lhe coagem, que lhe restringem com relação ao dinheiro. Você tem direito a sonhar, você tem direito a querer. Então, se você é importante você fazer sua unha, se é importante você fazer uma viagem, se é importante você ir para um show, se é importante você comprar um carro, se é importante você organizar-se para comprar uma casa ou não, ou viver em um aluguel, não interessa. O mais importante aqui é que você entenda que a fórmula é você, que as suas vontades, os seus quereres precisam ser respeitados, sob o ponto de vista financeiro também. Seu dinheiro não é só para pagar a conta. E eu vou te ensinar isso aqui no Bem Fina, como você se organiza
para que você tenha bem-estar financeiro. Isso eu vou te dar de bônus. Minha princesinha, esse aqui eu vou te dar de bônus, tá? Se você se inscrever nas próximas 48 horas. A gente vai ter aulas novas no AE, tá? Mensalmente, inclusive com convidados. A gente vai ter todos os cursos, tem cadernos de aplicação e monitoramento em todos os programas, tá? A gente vai ter suporte na área de membros e a gente tem um perfil privado no Instagram, que são exclusivos das alunas. Todos os programas são adaptados para a realidade da mulher moderna. Homens podem presentear as suas mulheres queridas, é um belíssimo presente, mas o programa ele é para melhorar a mulher, para que ela se sinta mais autoconfiante e realizadora, para que ela consiga realizar-se pessoalmente, profissionalmente, em todos os setores da vida dela. E o treinamento é exatamente para te dar resultados. Perfeito? Foi focado para isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição, né, no box de descrição do vídeo, para você se inscrever. Lembrando que tem os prazos de 48 horas, tá? E a gente vai também trabalhar conceitos em que você entenda que, quando eu falo se ajeita, é que você precisa realmente se colocar em ordem. Você precisa ir em direção à mulher que você quer, tá? Você não precisa se reinventar, você precisa se redescobrir. Está tudo dentro. A fórmula é você, o passado, o seu presente. E a mulher que você quer ser no futuro tem te deixado pistas. É só você aprender a mapear essas pistas, ok? E uma vez que você mapeia, diagnostica esse processo de autoconhecimento, amiga, alteza, se ajeita aí, se ajeita. Presta atenção, você vai longe. Eu te garanto, tá? O que não pode é você ficar estagnada, paralisada. Você tem que dar um salto de fé. E eu te espero no ambiente de executoras, para que você consiga aproveitar tudo isso. Você pode sim, você deve, você consegue. Eu te espero lá. Vem aqui no link, aqui embaixo, perfeito? Para que você consiga realmente explodir de verdade o seu potencial. Eu espero que eu tenha ajudado você. Deixa aqui nos comentários, durante todo o período em que as inscrições estiverem abertas, eu vou tirar suas dúvidas, tanto aqui quanto lá no Instagram. Então, eu estou aqui aberta para te ajudar, para te fazer crescer, te ajudar a crescer, mas eu entendo que a decisão é sua. Então, eu espero que seja a melhor decisão para você. Perfeito? Um beijo para você, me queira bem, porque isso vai fazer bem ao seu coração. Isso faz muito mais bem a você do que a mim. E a gente te espera, eu te espero, lá no ambiente de crescimento, no ambiente para uma vida mais inteligente e intencional, no ambiente de executores. Um beijo e até o próximo. A gente se vê. Beijão, espero que você tenha gostado do Mover. Vamos lá.